Felizes, digam amém. Alguém veio para adorar Jesus, diga amém. Ah, quão bom estar na presença de Deus. Por favor, vá comigo para Salmo do número 27. Os irmãos podem permanecer assentados reverentemente enquanto acompanhemos a leitura da preciosa palavra do Senhor. Queremos também externar mais uma vez as boas-vindas para os irmãos que nos estão visitando. Esse aqui vos fala Diácono Frank. E que possam levar também as nossas saudações às vossas respectivas igrejas. Alguém achou? Diga amém. Salmo do número 27. Assim diz a palavra do Senhor: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Repara, amados irmãos, o verbo recear, temer, repete-se. Versículo 2: Quando os malvados investiram contra mim para comerem as minhas carnes, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança. Versículo 4: Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar e inquirir no seu templo. Palavra do Senhor. Os irmãos podem curvar o seu rosto, oremos. Pai, muito obrigado mais uma vez, Senhor, por esse privilégio que o Senhor nos concede estar na sua casa. Obrigado, Pai, pela primeira parte que antecedeu. Obrigado, Pai, pela escola bíblica dominical, porque é ali, eterno Deus, aonde o conhecimento nos é multiplicado. É ali, ó Pai, aonde nós prosseguimos em conhecer-te mais e mais, conhecer, ó Pai, a tua vontade, conhecer a tua palavra. Muito obrigado também, Senhor, pela leitura da tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos hinos, pelos cânticos, ó Deus, pelo momento da adoração, pelo louvor. Pai, pelas crianças, ó Deus, que, ó Pai, várias mensagens, Senhor, ó Deus, convergindo num só tópico, porque tu és, Senhor, a luz e a salvação do mundo. Pai, muito obrigado, ó Deus, porque foi na plenitude dos tempos, ó Pai, tempo tremendamente favorável para, ó Deus, o objetivo da sua vinda. Senhor, fala conosco, ó Deus, enquanto expomos a tua bendita palavra. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, nós acabamos de ler o Salmo de Davi. Amém. Este é um salmo de confiança. Nós não sabemos precisar a época, o momento exato em que o rei Davi escreve este salmo. O livro dos Salmos compõe cerca de 150 salmos. E o rei Davi escreve quase a metade, ou quase acima da metade, 70% dos salmos. Nós estamos aqui perante um salmo, aleluia, um salmo de confiança. Queridos irmãos, uma coisa, apesar de não precisar um momento, todos nós conhecemos quem era Davi. Aleluia, amém. Davi é o homem segundo quem o próprio Deus testemunhou, dizendo: achei em Davi homem segundo o meu coração. Meus irmãos, quando Deus acha alguém, quando Deus acha um homem, uma mulher segundo o seu coração, achou graça, achou favor diante de Deus. Aleluia, amém. O próprio Deus testemunhou isso de Davi. Davi, não porque era um homem perfeito, não porque era um homem que não tinha pecado, mas era um homem que, quando pecasse, se voltava para Deus. Aleluia. Ele tinha um coração de adorador. E quando ele começa dizendo: o Senhor é a minha luz, nós acabamos de entoar um cântico que fala precisamente sobre isso. Yeshua é a nossa luz. Aleluia, amém. Eu sei que parece ser uma afirmação muito simples, mas é carregada de significado, é carregada de unção, porque somente aqueles que entendem a importância da luz no mundo podem compreender o que Davi quer dizer.
Davi era também, além de rei, ele era fora pastor de ovelhas. Se calhar, enquanto pastoreava o seu rebanho nas densas matas, ele conseguiu ver que a luz, aleluia, era importante para ele poder guiar o seu rebanho, para poder guiar as suas ovelhas. Quantas vezes nós, na cidade em que moramos, as estradas estão cheias de trevas, não tem luzes nas estradas. Se calhar o seu farol, quantas vezes a lâmpada dos nossos faróis fundem e nós nos vemos quase que perdidos nas estradas da nossa cidade. Queridos irmãos, se eu for definir o que significa luz, eu diria apenas em uma simples palavra: ausência de trevas. Aleluia, amém. Luz é ausência de trevas. Se nós desligarmos nossos interruptores aqui na sala, vocês verão que parte da sala será coberta por trevas. E a Bíblia diz que Deus é luz. Deus é luz. Nele não há trevas. Então, luz significa, amados irmãos, esperança. Luz evoca a ideia de vida. Luz evoca a ideia de uma saída. Porque muitas vezes na vida, enquanto peregrinamos sobre essa terra, nós nos vimos em situações em que não há nenhuma luz no túnel. Quando as situações se nos abatem e nós não temos nenhuma saída. Quando você cai no fundo do poço, é um espaço confinado e não permite a radiação da luz. Mas Davi, embora seja um homem poderoso, um homem de guerra, um homem de combate, não confiara nas suas próprias capacidades. Davi tinha no Senhor como sendo a sua luz. Aleluia, amém. E nós, quando lemos lá nos evangelhos, Jesus vai dizer que eu sou a luz do mundo. Se alguém me segue, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia, amém. Eu estou feliz porque muitos de nós aqui, ou a maioria, ou todos nós, recebemos a luz que caiu, que veio, que brilha, que raiou dos céus. O profeta Isaías profetizou há centenas de anos atrás que o povo que andava em densas trevas viu uma luz raiar. Aleluia, amém. Essa luz é Jesus. Aleluia, amém. Queridos irmãos, eu disse no culto da manhã, no culto de inglês, que a maior tragédia que um homem pode ter é não ter a luz de Deus. Aleluia, amém. É alguém viver sobre essa terra 80, 70 anos e não receber a luz no seu coração. É ter o seu coração entenebrecido. Os judeus rejeitaram a luz. Jesus disse que vocês não quereis vir após mim, porque as vossas obras são más e vocês não querem que elas sejam manifestas pela luz. Esse é o papel da luz, amados irmãos: manifestar o que está oculto. Aleluia. Trazer o oculto à luz. É isso que Jesus faz quando Ele entra no nosso coração. Ele ilumina o nosso coração. Ele faz com que as trevas desaparecem. Razão pela qual, amados irmãos, a Bíblia vai dizer que assim como Deus é luz, aqueles que dizem ser filhos da luz também devem andar na luz. Aleluia, amém. Se andarmos na luz, como Deus é luz, está na luz, então nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então Davi vai dizer: o Senhor é a minha luz. Davi não tinha a própria luz, mas Davi dependia da luz, aleluia, que brilhasse em sua vida. Davi foi uma pessoa muito combatida e nós sabemos. Somente o rei Saul tentou tirar a vida de Davi mais de 10 vezes, tentando encravá-lo na parede com uma lança. Davi enfrentou inimigos. Davi enfrentou exército. Na verdade, o versículo abaixo vai dizer que ainda que um exército se acampasse contra mim, eu não me recearia, eu não temeria. Por quê? Porque o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Parece afirmações simples, meus amados irmãos. Jesus, Yeshua, significa o Salvador. Conforme disse o irmão Silas, muitos não entendem o verdadeiro sentido do Natal, e nós estamos a estudar isso na escola bíblica dominical. Muitos não entendem o real sentido. Nós celebramos porque Jesus nasceu. Aleluia, amém. A Bíblia diz que as trevas cobriram a face da terra, mas Deus disse: haja luz.
Jesus é a luz que foi profetizado há milhares, centenas de anos atrás. Até que, conforme nós estudamos também, na plenitude dos tempos, numa época, num contexto histórico, cuja a realidade era favorável para o objeto da vinda de Cristo no mundo. Os santos profetas profetizaram que o povo andava em trevas. Isaías capítulo 60, versículo 3. Mas do céu raiou uma luz, porque uma virgem concebeu, e um menino se nos deu, um filho se nos deu. O principado estava sobre si. Seu nome será Deus forte, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade. Aleluia, amém. Amados, essa luz é Jesus. A minha preocupação é você ter vindo ao culto hoje, mas não permitir que a luz de Deus ilumine o seu coração. Há muita gente que vem para a igreja, vem para os cultos, congrega, mas o seu coração está em trevas. A luz do Senhor ainda não penetrou. Na verdade, essa é a tríplice missão de Satanás. A Bíblia diz que o Deus deste século, Satanás, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que a luz do Evangelho não se lhes resplandeça. A luz do Evangelho não se lhes resplandeça. Então é obra do diabo, é obra de Satanás manter as pessoas cativas nas trevas, porque ele é o pai das trevas. Aleluia, amém. A Bíblia diz que todos aqueles que não receberam o Senhor Jesus como seu Salvador, como sua luz, no último dia, em Mateus capítulo 25, serão lançados nas trevas exteriores. Todos aqueles cujo nome não foi achado escrito no livro da vida serão lançados nas trevas exteriores. E diz a palavra que ali haverá pranto e ranger de dentes. O Senhor é a nossa luz, aleluia, amém, que nos tirou da perdição, que nos tirou da maldição, da morte, e nos trouxe a salvação. Veja como Davi interpreta e valoriza a salvação de Deus. Talvez Davi se referia como Deus sendo a sua salvação, porque o resgatou dos seus inimigos. Davi enfrentou ursos, Davi enfrentou leão, Davi enfrentou exércitos, Davi travou várias batalhas, e ele reconhece o Senhor como seu resgatador, como seu libertador. Amados, é a mesma coisa conosco. A nossa vida estava sob o domínio de Satanás. A nossa vida estava com o poderio de Satanás. Mas foi necessário que Deus, Jesus, descesse até o inferno, até os lugares mais baixos, para nos resgatar pela sua morte na cruz. Daqui o sentido e o valor da nossa salvação. Essa salvação, amados irmãos, que foi anunciada desde a fundação do mundo. Jesus, o Salvador. Se alguém está aqui e ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, ainda não recebeu Jesus como a sua luz, para iluminar a sua casa, para iluminar a sua vida, para iluminar o seu casamento, para iluminar, aleluia, os seus filhos, o seu lar, para iluminar a sua vida, conforme Ele próprio prometeu: aquele que me segue não andará em trevas. Quando a gente olha para a palavra trevas na Bíblia, ela tem um significado espiritual. Não essa escuridão que a gente vê. Aleluia, amém. Se luz significa vida, esperança, significa, então trevas, por outro lado, meus amados irmãos, vai significar o domínio das trevas, que é viver sobre o domínio, sobre o poderio de Satanás. O apóstolo Paulo vai escrever em Romanos capítulo 13, a partir do versículo 11. Ele vai dizendo assim: olha, é chegado o tempo, é chegado a hora em que a nossa salvação está agora mais próxima de nós do que quando nós abraçamos a fé no princípio. O apóstolo Paulo vai dizer que a luz vai brilhando, porque na verdade o mundo em que nós vivemos é entenebrecido, está coberto de trevas. Trevas pairam sobre este mundo.
porque ele está sob o domínio de Satanás. Satanás é o Deus minúsculo deste século, desta era. Então Paulo vai dizer que é chegado o momento, amados, vigiemos, é chegado a hora em que a nossa salvação, em outras palavras, a nossa redenção, ela está mais próxima de nós do que quando nós nos convertemos. Ora, se eu me converti há 23, 22 anos atrás, então significa que a minha redenção está agora mais próxima de Deus, está agora mais próxima do que no princípio. Paulo vai dizer que a noite vai passando. A noite, que significa este mundo perverso, que significa esse mundo corrompido, significa noite. A noite vai passando e daqui a pouco a luz brilhará completamente. A glória do Senhor vai invadir. A glória do Senhor vai resplandecer sobre os filhos de Deus. Portanto, o apóstolo Paulo vai dizer: abandonemos, pois, as obras das trevas. Se luz é a ausência das trevas, da escuridão, então escuridão é a ausência de luz. Há muitas pessoas que vêm para a igreja, ouvem a palavra, mas continuam a andar nas obras das trevas, que significa debaixo do domínio de Satanás. Satanás os aprisionou no pecado, no vício, na mentira, no engano, obras das trevas. Por outro lado, a Bíblia vai dizer: mas revestivos de nosso Senhor Jesus Cristo, que representa a luz. Amados, nós temos que nos revestir dessa luz. Aleluia, amém. Na verdade, Jesus abre um outro conceito. Ele diz assim: enquanto estive no mundo, eu era a luz do mundo. Mas ele agora baixou a responsabilidade para cada um de nós. Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Aleluia. Por isso ele vai dizer, Jesus, no Sermão do Monte: assim, pois, resplandeça a vossa luz, para que os homens, ao virem a luz de Deus em vocês, glorifiquem o vosso Pai Celestial. Aleluia, amém. Amados, nós somos filhos da luz. Somos filhos da luz. Se Deus é luz e nós estamos na luz, então nós somos filhos da luz. E o filho da luz não anda no engano, não pratica ou não vive na prática da iniquidade. Muitas vezes nós observamos pessoas que se dizem convertidas em épocas festivas, perdem totalmente o controle. É aquele irmão que nunca meteu álcool ao longo de todo o ano, mas vai ser no dia 30 em que acha que deve agora embebedar-se. Falta de autodomínio. É aquele irmão que vem para a igreja, ouve a palavra, mas não consegue abandonar as trevas. Aquele vício que o aprisiona, que a aprisiona no domínio de Satanás, do pecado. Mas hoje, diz a palavra, nós temos a oportunidade, é nossa responsabilidade. O homem tem a possibilidade ou de aceitar a luz ou de rejeitá-la. Os judeus, o povo escolhido de Deus, para quem Jesus primariamente veio, rejeitaram a luz. Vocês, judeus, escribas, principais sacerdotes, não querem vir a mim porque vocês não querem que as vossas obras sejam manifestas. Os judeus rejeitaram e essa luz virou para os gentios, que somos nós. Então não queira você passar por essa tragédia. Amanhã, no final da sua vida, quando você despertar na eternidade e você se achar em cadeias eternas, aleluia, amém. Diz a palavra que ali, nas cadeias eternas, dominado por Satanás e seus demônios, haverá choro e ranger de dentes. Meus amados irmãos, a maior tragédia é um homem ver-se privado da glória de Deus. Nós fomos criados para termos comunhão com Deus, mas Satanás trabalha para cegar o entendimento, para que a luz do Evangelho, a luz da salvação, não se resplandeça. Ali você entende porque que você é o único membro na família que busca Deus. Você diz, irmão Franco, nós somos poucos na família, tem muitos familiares.
que não conhecem, que não provaram essa salvação. Sim, porque ela é uma revelação. Quando a luz se revela a nós, diz a palavra que há uma total mudança. No caminho de Damasco, o apóstolo Paulo foi surpreendido por essa luz que é Jesus. O apóstolo Paulo foi deitado abaixo, sem entender nada, até que levantou do chão altamente transformado. Amados, quando essa luz penetra o nosso coração, quando Jesus nasce no nosso coração, não é apenas cantar, não é apenas dizer de boca para fora, conforme o próprio Jesus disse, que este povo adora-me, mas o seu coração está distante de mim. Esse povo honra-me com os seus lábios, mas a nossa vida não reflete a nossa afirmação em dizermos que andamos na luz. Quando a luz entrou no coração do apóstolo Paulo, ele era um perseguidor da igreja, perseguia os irmãos, matava, prendia, intentando ele ter feito ou estar a fazer um serviço para Deus, até que as escamas dos seus olhos caíram e Paulo foi transformado. Saulo foi transformado para Paulo. Amados, é isso que Deus faz. Minha oração é nessa época festiva, aleluia, entendamos que assim que a luz veio ao mundo, assim como Jesus veio ao mundo com o único propósito de nos resgatar das trevas, amado, o sacrifício custou um alto preço. O sacrifício da morte de Jesus na cruz do Calvário custou um alto preço. E muitas pessoas não valorizam a salvação. É como se Deus nos tirou do fundo do poço e nos meteu para cima. Assim como José foi tirado do poço, foi lançado pelos seus irmãos, mas ele veio para cima. Então a Bíblia vai dizer que nós permaneçamos nessa liberdade que há na luz de Cristo. Não nos tornemos a nos pôr debaixo da servidão, porque nós somos filhos da luz. Davi sabia disso. Davi reconhecia que Jesus, a sua palavra, era a lâmpada para o seu pé. E Jesus era a luz para os seus caminhos. Amados, quando a luz de Deus entra, quando nós convidamos Jesus para ser a nossa luz, nós obtemos confiança. Porque Davi, quando vai dizer, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem recearei? De quem terei receio? De quem terei medo? Davi desenvolveu confiança. E o que acontece? Quando as estradas estão iluminadas, você pode conduzir com segurança. Porque você pode, a uma certa distância, avistar o obstáculo, avistar o precipício, avistar o buraco, para que você não se precipite nele. Aquele que segue a Jesus, aquele que vive o Evangelho seriamente, tem a luz da vida. Não precisa ir nos maus caminhos, não precisa ir bater portas estranhas, porque sabe que a luz da palavra, a luz que é Jesus, alumia os seus passos. Ele anda com confiança, sabe aonde está a colocar os seus pés e sabe que não tropeçará. Aleluia, amém. Davi vai dizer que quando os meus inimigos, aleluia, embateram-se contra mim, eles é quem tropeçaram. Amados, faça uma retrospectiva da sua vida nesse ano de 2022. Pelo menos para nós, família Andala, amados, foi um ano de muitos desafios, mas também podemos dizer como Davi, o Senhor tem sido e será a nossa salvação. Faça uma retrospectiva. Pelo menos para nós, eu sei que se não fosse por essa luz, que se não fosse por Deus, a história, o testemunho que provavelmente contaria para os irmãos seria diferente. Mas Davi entendeu o que significa acolher-se no pavilhão de Deus. Essa palavra que estou a partilhar com vocês, aí por volta de abril, maio, irmã Esperança Ribeiro, esposa do nosso irmão Paciência, nos visitou lá na igreja Batista Ebenezer da São Paulo. No momento em que nós chorávamos, nós clamávamos
porque nos achávamos em grande angústia. Nos achávamos em grande tribulação. Conforme diz o apóstolo Paulo, que as tribulações que lhe sobrevieram na Antioquia, Jerusalém, Judeia, até da vida desesperaram. Foi o momento em que uma simples membro do coral, irmã nossa, leva-nos este salmo. Irmão Franco, família, nós não temos muito, mas eu quero partilhar com vocês o Salmo 27. O Senhor é a nossa luz. O Senhor é a nossa salvação. Tem momentos na vida em que você parece não saber o rumo a seguir. Há momentos na vida que você não sabe o caminho certo a seguir. Você tem dúvidas na criação dos filhos, relacionamento com a esposa, com a família. Tudo vai de mal a pior e você perde o norte. Mas nós estamos a aprender com Davi. Embora sendo considerado um homem poderoso, forte nas batalhas, guerreiro, Davi não se apoiava na sua própria sabedoria. Davi tinha a luz do Senhor para iluminá-lo e ele não precisar andar na escuridão. Essa irmã levou-nos essa palavra. Essa palavra ministrou de tal forma para nossas vidas. Porque quando eu era criança, quando eu era menino, a minha mãe me transportava sobre as costas e eu habitei muito tempo no templo, no tabernáculo do Senhor. Porque pronto, em Cabinda há aqueles lugares onde são células, onde se fazem orações, onde algumas pessoas acometidas com várias situações passam alguns momentos orando e buscando a presença do Senhor. E eu compreendo quando Davi vai dizer que uma coisa pedi ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa habitar nos tabernáculos do Senhor e contemplar a beleza da sua face. Eu percebi isso, porque eu era menino, 4 anos, cerca de meses pude andar e viver no templo do Senhor, e cerca de 33 anos mais tarde, nos vemos num cenário que me levou neste salmo. Alguns irmãos nos visitaram, porque nós ficamos cerca de um mês no templo da Sapu, orando, buscando a Deus, contemplando a formosura, não a formosura física. Deus não tem aparência física, Deus é Espírito. E quando a Bíblia fala de contemplar a sua formosura, é contemplar a sua ação moral, é contemplar a sua ação de bondade, o agir de Deus, que é tão lindo sobre as nossas vidas. Faça uma retrospectiva em como o Senhor, a graça de Deus, lhe fora favorável. Faça um exame em como a graça de Deus lhe fora favorável, em como Deus o salvou de vários perigos ao longo deste ano. Enquanto estávamos ali no templo, nós conseguíamos ver e contemplar a formosura de Deus, o amor incondicional de Deus manifesta, conforme nós lemos em Romanos. Sendo nós ainda pecadores, Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. Sendo nós ainda ímpios, a palavra já falava da salvação. Essa salvação, sobre a qual os santos profetas de Deus inquiriram vários séculos, até ao momento certo. O mistério que estava oculto por várias gerações. Este mistério que hoje representa a igreja de Deus. Aleluia, amém. Queridos, a igreja de Deus, esse mistério foi oculto ao longo dos séculos. Até que com a morte de Jesus na cruz, a revelação foi mostrada para nós. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem me recearei? De quem terei medo? Em Mateus capítulo 10, Jesus vai dizer: não temais os que matam o corpo e não sabem o que fazer com a alma.
Mas temei antes aquele que tem o poder não só de matar o corpo, mas lançar o corpo e a alma no inferno, no Hades. Milhares de vezes essa palavra de encorajamento aparece na Bíblia. Isso só é possível quem anda na luz. Aquele que anda nas trevas, nos maus caminhos, casas escuras, que pratica o politeísmo, adoração a vários deuses, adora Jesus, mas também é idólatra. Esta pessoa não tem confiança, anda com medo, não sabendo o que lhe pode suceder. Mas conforme diz a promessa, se alguém seguir a Jesus, terá a luz da vida. O Senhor vai abrigar-lhe no seu pavilhão, no seu tabernáculo, um lugar de refúgio. E esse refúgio está em Jesus, está na luz de Deus. Esse refúgio, esse abrigo, só podemos encontrar em Cristo. Mas não há nada que a gente possa fazer, não há nada que a gente possa construir que seja capaz de nos garantir esse pavilhão, essa proteção, este refúgio, este esconderijo. David sabia que no momento da perseguição, ele tinha o pavilhão de Deus, o refúgio. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Aleluia, amém. David sabia que era no pavilhão de Deus, era para o esconderijo, a rocha mais alta que ele, aonde ele deveria de se refugiar. E deixa-me dizer, amados irmãos, que Deus é fiel. Aleluia, amém. Versículo 5. Salmo 27, 5. Pois no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo. Me esconderá e sobre a rocha me levará. Amados, nós estamos seguros somente na rocha que é Jesus. Por isso é que não é bom cochear entre dois caminhos. Não é bom viver uma vida dúbia. Ora está em Cristo, ora está nas trevas. Isto não é bom, porque os nossos passos não estarão firmados na rocha que é Jesus. Mas se nos firmarmos na rocha que é Jesus e andarmos na luz, então a promessa de Deus se cumpre nas nossas vidas. Amados, são vários testemunhos que nós podemos discorrer em como Deus fora maravilhoso e tem sido maravilhoso para conosco. Davi entendeu isso. Por isso ele confessou que apesar de ter um palácio, apesar de ser materialmente abastado, ele era riquíssimo, mas ele pediu uma coisa: habitar nos eternos tabernáculos de Deus. Amados, não saia da presença de Deus. Aleluia, amém. Não saia da luz para as trevas. Eu pelo menos confesso isso comigo próprio. Eu sou proibido sair da luz, sair da presença de Deus. Pelo menos eu me conheço. Por isso eu lhe digo, nunca saia da luz, nunca saia, nunca abandone a presença de Deus. Porque na presença de Deus é no recôndito do seu tabernáculo aonde nós achamos a verdadeira segurança. Jesus é a verdadeira segurança. Jesus é a luz do mundo. É o Salvador. É verdade que muitos outros Cristos, muitos outros Messias por aí se prega. Na verdade, em Israel, até hoje, esperam outro Messias, porque eles não creram na luz que raiou lá. Não creram no Jesus que veio para eles. E hoje nós ouvimos vários nomes, mas a palavra nos diz, em Atos capítulo 12, versículo 4, que em nenhum outro nome
dado entre os homens. Existe que nós devamos ser salvos? Não existe. Papá Alfa, papá fulano, Ciclano, Beltrano, não existe. Somente Jesus. Somente Jesus. Somente Jesus. Por isso nós viemos para adorá-lo. Nós viemos para adorá-lo. É a revelação da salvação. Amém? É a revelação da luz. O homem idoso, Simeão, entendeu isso. Quando ele abraçou o menino Jesus, Lucas capítulo 2. Simeão abraçou Jesus porque ele foi guiado pelo Espírito a se dirigir ao templo no exato momento em que Jesus era apresentado segundo a lei mosaica. O Espírito Santo disse para Simeão: vá até o templo, porque hoje vou responder à sua oração. O Espírito Santo tinha revelado a Simeão que Simeão não morreria sem ver a salvação. Quantas pessoas estão a perecer? Quantas pessoas estão a descer no abismo? Há poucas semanas atrás, nós ouvimos de um tal de músico muito famoso na nossa cidade. Vimos a magnitude do seu impacto se revelar no seu enterro. Em como ele era famoso, as ruas abarrotadas, a cidade entrou em debandada. Mas eu me perguntava, como é que ele morreu? Será que a luz da salvação brilhou em seu coração? Então eu tive um vislumbre que essa vida não vale a pena ser vivida se não for vivida para Deus. Aleluia, amém. Por mais fama. O que adianta o homem granjear o mundo inteiro, mas no final perder a sua vida? Satanás promete fama, promete poder, promete boas condições financeiras, mas somente Jesus dá a salvação. Simeão alegrou-se e orou: oh Senhor, agora podes despedir em paz o teu servo. Podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação que prometeste. Aleluia, amém. Por isso eu disse que a maior tragédia é Deus te conceder 50, 70, não sei, dizem que a nossa média é abaixo de 50 anos. A maior tragédia é viver sobre esse mundo sem receber Jesus, sem receber a salvação. Porque só existem dois caminhos: a eternidade com Deus e a perda total de gozar da comunhão, da presença de Deus, porque para isso nós fomos criados. Podes despedir o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. O irmão e a irmã estaria pronto para dizer isso, para fazer essa oração? Senhor, pode levar-me agora, porque os meus olhos já viram a salvação. Só para quem está preparado. Só para quem está preparado. O Espírito revelou a Simeão. Por isso eu disse que a salvação é uma revelação. Enquanto a luz de Deus não resplandecer sobre alguém. Por isso há pessoas que você prega o Evangelho várias vezes, mas ainda não se converteu. É porque a luz ainda não penetrou a ponto de manifestar o culto que está dentro do seu coração. Simeão entendeu que na sua fronte, à sua frente, estava a salvação tão esperada. E muitos de nós hoje temos a salvação, mas não damos valor, não valorizamos. Na semana passada nós fomos deixar alguns meninos aqui, os sem-tetos, na casa dos pais. E enquanto nós andávamos lá na Vila de Viana, etc., nós vimos os nossos irmãos africanos, muçulmanos, a hora 12, todo mundo preocupado. Havia aí um caos, todo mundo se dirigindo para a mesquita, porque era a hora do culto, era a hora da adoração deles.
E quantos de nós hoje não temos mais prazer de estar na casa de Deus? O irmão está na casa de Deus, mas está mais preocupado com a hora de sair, com pressa. David tinha o prazer de estar na presença de Deus. E esse tipo de adoradores que o Pai procura, aqueles que buscam ao Senhor incessantemente, aqueles que buscam o Senhor de todo o coração. Se me buscares de todo o coração, eu me farei achar. Aqueles que buscam a Deus de coração acham o Senhor. E nós sabemos que David, apesar das várias batalhas, foi um líder vitorioso. Foi um líder vitorioso. Por isso, antes de ele pecar, ele orava: Senhor, livra o teu servo da soberba da vida, para que ela não se assenhorie de mim e me esqueça dos seus estatutos. David sabia que sem Jesus, sem Deus, ele não iria a lado nenhum. Mas hoje, muitas vezes, nós somos tão independentes de Deus. Nós somos tão independentes. Colocamos a autossuficiência em nós e não buscamos mais a presença, porque lá é na presença aonde nós estaremos seguros. O pastor Anselmo falava para o casal ontem que somente quando Jesus é convidado em nossos lares, nós teremos as resoluções para as situações que advirem. Aquele casal só conseguiu solucionar o problema da falta de vinho em seu casamento porque Jesus fora convidado. E ele deu um conselho para toda a igreja, a todos os presentes, para que convidássemos Jesus nos nossos casamentos. Nesse Natal, convide Jesus. Aleluia, amém. Diga: Jesus, eu quero terminar o ano, mas consigo em meu lar, em minha casa. Fala para ele: Senhor, porque tu és a rocha mais alta que eu, então eu quero habitar no seu tabernáculo. Quando isso for feito, então nós podemos dizer como David: ainda que meu pai e minha mãe se esquecessem de mim. Versículo 10. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Se calhar está aqui alguém que é órfão, está sozinho no mundo. Podemos aprender com Davi que o Senhor nos acolherá. Aleluia, amém. Ele nunca rejeitou ninguém que buscou a sua face com todo o coração, de todo o coração. O Senhor me acolherá. É quase impossível uma mãe esquecer-se do seu filho que amamenta. É quase impossível, é difícil. Apesar de que alguns deitam nos contentores, fetos, apesar de que alguns abortam, mas Deus é um pai confiável, amém. Deus é um pai confiável. E é tão maravilhoso quando nós conseguimos experimentar isso. Isto só é possível ao andarmos na luz. Versículo 13. Creio que hei de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. São palavras afirmativas que inspiram a confiança de Davi. Creio que hei de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ou seja, o Senhor me resguardará, o Senhor me preservará. Faça de Jesus o seu tabernáculo. Se você se esquecer de tudo quanto nós falamos nesta manhã, lembre-se: o Senhor é a nossa luz. Quando estiveres num túnel e não vires nenhum sinal de esperança, lembre-se, Jesus é a nossa luz. Quando estiveres em perigo, em desespero,
lembre-se, o Senhor é a minha salvação. O Senhor é o meu resgatador. O Senhor é o meu libertador. De quem me recearei? Mas para isso é necessário permanecer na luz. Porque é na luz aonde as trevas não têm acesso. A luz resplandece e dissipa as trevas. E na luz nós estaremos seguros. Feche o seu rosto. Feche os seus olhos, por favor. Baixe o seu rosto. Pai, ainda que tenhamos muitas palavras que sejam persuasivas, mas elas não seriam capazes, oh Deus, de causar transformação. Mas nós temos aprendido nessa manhã, nessa tarde, que o Senhor é a nossa luz, eterno Deus. Pai, muito obrigado por essa palavra. Nós queremos te pedir, eterno Deus, que o Senhor permita que o seu povo continue a meditar sobre essa palavra, Senhor. Quando alguém se achar em densas trevas, Senhor, que ele possa lembrar-se que o Senhor é a luz que brilha no fundo do túnel. Pai, quando alguém se achar em desespero, oh Deus, assim como Pedro orou, clamou, dizendo: Senhor, salva-me, eis que estou afogando. E prontamente o Senhor estendeu a mão e salvaste a Pedro, Senhor, de afundar sobre as águas, porquanto a sua fé era pequena. Por isso nós te pedimos, Senhor, ajuda a nossa fé. Abençoe o seu povo, abençoe a sua igreja. Senhor, firma os nossos passos sobre a rocha e nos resguarde, Senhor, no seu recôndito, no seu tabernáculo. No nome de Jesus, Senhor, nós oramos e agradecemos. Amém. Deus abençoe o seu povo, a sua palavra.